Olá pessoal, antes de começar a leitura, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu gostei, e escreva nos comentários quais livros vocês querem que eu poste aqui no canal. Boa leitura! Página 10 Marco 10 Título nível 2. Página 9 Marco 9 Título nível 2. Os sapatos fornecidos a estes corpos são miseráveis, não podendo durar no serviço mais de 15 dias e a fazenda das calças, fardas e capotas, pouco encorpadas, não podendo assim durar, principalmente para os destacamentos do corpo. Fixo, o tempo da tabela. O armamento de ambos os corpos está muito velho. O armamento de ambos os corpos está muito velho. O comandante do corpo fixo parece-me bom oficial. 086, o que já não digo, ao menos tanto do 7.087. As tarimbas, não digo, ao menos tanto do 7.087. As companhias estão nos quartéis 2 por alojamento, e as tarimbas não se levantam. Os cavalos do corpo fixo estão no quartel de S. Pedro, assim como o hospital da linha. Fui depois à alfândega. O novo edifício é solidamente construído, tendo-se despendido até agora com ele 1000 contos. 088 Os armazéns subterrâneos chegam a fazer 20 polegadas de água por causa de mal cimentados, mas consta que o Lau 089 se ofereça-se há pouco tempo a dá-los por prontos com a despesa de 30 contos. As embarcações de maior lotação não podem atracar ao novo cais, mas há projeto de uma ponte de ferro até o canal entre a praia e o forte do mar que dizem ter muito fundo. Para ter mais espaço conviria descansar o telhado de rotunda do fundo sobre os pilares externos, suprimindo o terraço. Espero informações que pedi na alfândega, as quais juntarei. O Manuel Maria do Amaral diz que não tem havido abuso, pelo menos notável, na despesa, mas sentem que tirassem a direção da obra a quem planejou ao Prezeudowski 090, mas ele anda brigado com o engenheiro atual, o Aguiar. Sobre a porta, de que pouco distava a extremidade da ponte velha, que forma parte, agora, do aterro, no qual está o novo edifício. Começado em 1849, tendo principiado o aterro para a nova ponte em 1843, há a seguinte inscrição. Vasco Fernandes César de Menezes, que foi 38º vice-rei da Índia e o 4. do Brasil, mandou erigir esta ponte com tanta utilidade pública para melhor expedição do desembarque das frotas no ano de 1723. Voltei para casa pelas ruas dos droguistas 091 e outras, mas como esta, muito estreitas mas comerciais, e no terreiro de Jesus 092 examinei o belo chafariz de bronze ornado de uma estátua sobre um pedestal cuja parte inferior rodeiam as figuras dos 4 rios Paraguaçu, Jequitinhonha, Pardo e S. Francisco, com sua barba venerável, de excelente trabalho artístico, havendo em torno do mesmo chafariz 8 candelabros de muito bom gosto 093. Depois do almoço recebi diversas pessoas e li, indo a uma ver a tesouraria e o edifício da Câmara Municipal. Hei de receber 2 trabalhos curiosos da tesouraria. O contador 094 queixasse da falta de empregados, de que alguns são distraídos por outros serviços, Guarda Nacional e Júri, mas as tomadas de conta estão em dia, e não tem havido alcanças consideráveis. O cartório carece de ser completamente arranjado, tendo o cartorário 095, contudo, dado os papéis que lhe pedi. O Manuel Maria do Amaral queixou-se-me do modo por que o tratara o engenheiro Aguiar, num ofício em resposta a uma pergunta sobre a identidade de um jornaleiro, e queixasse muito do Conselho de Compras do Exército, elogiando-o da Marinha. Na tesouraria e contadoria há um painel de N. Na Câmara Municipal 097 a sala é bela e tem os retratos meu 098, de meu pai 099, dos Visconde de Cairu e José Bonifácio. Juntos num só painel 100, dando o ano de 1825 como o da morte de Cairu 101. No topo da sala há um quadro de N. de posse dos Presidente 102. Na Secretaria da Presidência, que existe no mesmo edifício, creio que provisoriamente durante a minha visita 103, há um plano de melhoramentos do Largo do Palácio, feito pelo Lenoir, que merece atenção. A cisterna mandada construir pelo Marquês de Aguiar foi desmanchada, quando para se mudar à Assembleia Provincial para a Casa da Câmara, tendo-se comprado o seu antigo edifício, para anexá-lo à tesouraria, porque tornava a Sala das Sessões úmida. Disseram-me que havendo nova Casa da Assembleia, segundo um projeto de Lenoir, que se liga ao melhoramento do Largo do Palácio, mudar-se-á para aí o júri que está tristemente colocado no aljube. Assim com um meio fui a S. Bento 104. É uma bela obra que se constrói há 96 anos, mas de 4 anos para cá trabalha-se com mais força e o Abade 105 espera vê-la acabada daqui a 3. Pavimento, força e o Abade 105 espera vê-la acabada daqui a 3. O zimbório que tem de altura, desde o pavimento da igreja, 25 braças, é magnífico, e subi até mais de 2/3, gozando da bela vista de mais de uma das janelas que aí há, e entre as quais devem pintar-se santos. Empregaram 76.000 tijolos na cúpula e o simples custou mais de conto. A lanterna é de vidros corados e na cúpula, logo sobre a cornija, há óculos com vidraça sem cor, cujos caixilhos de página 10 marco título nível 210. Ferro pesam 15 arrobas. A capela mor tem grande altura e encomendaram o altar mármore de Carrara 106. Forma a igreja cruz grega, e tem, do lado esquerdo, entrando pela frente, 4 altares fundos, e 3 com porta lateral. De entrada, à direita 107. O que é propriamente cúpula tem 6 braças de altura e a lanterna 3. Os lavores das paredes do templo são de pedra de cantaria, cuja pintura branca pretendem raspar. 108 Os frades trepam, principalmente um mais gordo, até mais acima do que eu subi, com suma facilidade.
Há num dos altares fundos, ou espécie de capela, do lado esquerdo, entrando pela frente, uma sepultura com a seguinte inscrição: o excelentíssimo e Reverendo Bento, pregador da Real Capela de Bemposta, bispo eleito de Pernambuco e arcebispo metropolitano da Bahia. 3 de janeiro, Real Capela de Bemposta, bispo eleito de Pernambuco e arcebispo metropolitano da Bahia. Faleceu a 3 de janeiro de 1814. O convento tem duas partes: a velha, fundada em 1851, as terras foram doadas por Lourenço da Veiga Sique pelo bispo de Frei Antônio Barreiros 109, e a nova com um corredor de dormitório de 450 palmos de extensão. O coro da igreja tem assentos de jacarandá com belos lavrados 110, e órgão descansado num arco chato, que dizem ter caído por 2 vezes. Antes de construído por um frade 111. O que deu o risco para a igreja também foi um frade 112. Acharam-se 2 inscrições curiosas no convento. Na porta da sacristia há as seguintes inscrições: Sepultura de Frei Antônio Ventura, fundador e abade deste mosteiro. Faleceu em 13 de dezembro de 1591 113, e a um lado, aqui jaz um pecador Gabriel Soares 114. Consta que foi o presidente do Senado da Câmara na época da fundação do mosteiro. Será o que escreveu sobre o Brasil 115. No antecoro há um retrato com a seguinte legenda: Francisco Barçalão, grande benfeitor do mosteiro de S. Bento da Bahia. Faleceu aos 15 de julho de 1750 com 77 anos de idade 116. Depois de voltar conversei com o Saraiva sobre melhoramentos na Bahia e depois das 8 dei despacho. Culto e 10. Tendo escrito desde as 9h01 o que neste diário se refere à tarde. Vou tomar meio banho, ler e dormir. O Tibério 117 veio antes do despacho e ainda não viu Fernandes da Cunha 118 e o Landulfo 119. 9 de outubro de 1859 igual acordei às 5:1/2, mas só saí cerca das 6:30 por causa dos cavalos. O caminho até Pirajá, na distância de quando muito 2 léguas, não é bonito, e está muito pouco cultivado. Aparecendo, contudo, de vez em quando, belas mangueiras, e craveiros da Índia, e o Cajaíba disse-me que a terra é boa para café. Este barão, que é um perfeito militar, montando muito bem a cavalo, referiu-me que no ataque de 3 de outubro de 1822, junto à Capela da Conceição, o Muniz Tavares 120, hoje brigadeiro graduado, e mais 2 soldados, se entrincheiraram fazendo fogo a 1000 lusitanos, enquanto que o corpo comandado pelo Matos de Lucena 121, que também me acompanhava, como todos os outros oficiais hoje de patente superior no exército e armada, que tivessem tomado parte na luta da independência nesta província, e puderam ser por mim convidados, se retirou por cobardia do comandante, se não inclui na informação do Cajaíba o haverem-lhe tirado o comando do batalhão que ele organizara em S. Francisco para dá-lo ao Lucena, que tinha maior patente. Além de que o Cajaíba parece-me vaidoso de seus serviços, aliás verdadeiros. A Capela da Conceição de um engenho particular está em completa ruína 122. No caminho para Pirajá existem 2 currais onde se guarda o gado que serve para o corte, apesar de não verem o pastos perto que prestassem, pois que as capoeiras invadiram quase que de todos os outrora campos de Pirajá. Neste lugar há uma capela da hoje freguesia sob a invocação de S. Bartolomeu, cuja imagem, com uma enorme navalha, se acha pintada no teto do corpo da igreja, e algumas pequenas casas, sendo o local feio. Ao lado direito da porta de entrada estão os restos de Labatut 123, como pedirá em seu testamento numa pequena urna de mármore feita pelo Gono, porteiro da alfândega daqui. Pus uma coroa de 100 vivas 124 amarelas e pretas sobre o monumento, e disse aos que me acompanhavam que também depositassem flores, o que fizeram. O ataque dos lusitanos, que aí teve lugar no dia 8 de novembro de 1822, foi revestido de circunstâncias singulares. Que me contou o Cajaíba. A vitória dos brasileiros deve-se a um corneta trânsfuga português que descompunha, por meio dos toques, o exército lusitano, e neste dia, tocando a retirar, fez com que avançassem os lusitanos para debandarem para o lado do campo do Cabrito e da cidade, logo que ouviram os vivas dados a meu pai, pelo major de Pernambuco Santiago, página 11 marco título nível 211. Os tiros de uma pequena peça assestada ao lado direito da igreja, para quem segue para o Cabrito, e o toque de degola da cavalaria que deu o tal corneta, quando apenas havia 300 brasileiros sobre que se dirigiam 4 colunas lusitanas. Tendo por todos 4.000 homens, uma da parte da cidade, outra do lado do Cabrito, outra de Itapuã, outra em direção à praia próxima, que chegou ao desembarque, quando as outras já se debandavam. O Cajaíba mostrou-me pouco adiante, no campo do Cabrito, também quase todo coberto agora de capoeira, onde morou o Pedro Jacome, que se expôs às balas do inimigo com tenacidade, para responder às acusações que o comandante, parece-me que o Matos de Lucena lhe fazia, de cobarde. Todas estas informações são do Cajaíba. E só posso afirmar que as ouvi na volta de Pirajá, por cima de uma das colinas, a alcançar pelo Cabrito novamente a estrada por que fui, gozei da bela vista, de Itapajipe e plataforma, descobrindo-se parte da estrada de ferro, que o barão de S. Francisco me disse construir-se agora com mais segurança, depois das chuvas terem levado parte do que se fizera no princípio. O Cajaíba disse-me que pretendia estabelecer uma colônia nas Sesmarias, de cerca de 300 léguas, que possui perto do Porto da Folha, na margem do S. Francisco, e que lhe couberam por morte da mãe 125, da família dos Ferrões, a quem elas foram concedidas. Aconselhei-lhe que fundasse a colônia com habitantes das margens do S. Francisco, que só pescam
para alimentar-se. Tendo almoçado vieram deputações, sendo digna de nota pelo mau gosto, a alocução do conservatório. Dramático 126, e mostrando pendência para aludir ao projeto dos casamentos mistos, a do cabido 127, que foi palavrosa. Depois de 1 hora da tarde fui levar a imperatriz ao convento do Desterro 128 e segui para a casa de correção, que se começou a fazer há 30 anos, tendo tido interrupções de anos, estando a construção parada há 4 a 2 raios seguidos. 8 do projeto, quase pronto nos 2 andares térreo o primeiro, são 3, e outro tendo só as paredes externas e os pilares que sustentam o teto, e os 2 assoalhos, dos quais está feito o do 1 graus andar. Cada um devia ter 216 cubículos e agora 108, porque sendo muito acanhados, para alargá-los romperam-se as paredes divisórias ficando agora grandes demais. Num dos raios só 72 cubículos prontos. A obra foi tão bem planejada, que os presos só podem ser vigiados por defronte das portas, não havendo corredor para as grades como na corte, e as grades estão sendo agora postas, depois de feitos os vãos das portas, colocando-se todavia nos buracos que se fazem nas paredes, pedras matacões menores ou maiores onde se chumbam as grades, que já estão encomendadas para todos os 8 raios. Arrematou-se por 15 contos o rompimento da parede divisória dos cubículos primitivos e o assentamento das grades. O raio que ainda não tem cubículo deve conter as oficinas no andar térreo, que é pouco esclarecido. Vi asfalto fora do edifício, dizendo-se-me que é para o andar térreo. O lugar da correção é muito baixo e conserva sempre água do mar. O portão é baixo e estreito, tendo em cima uma figura desproporcionada da justiça. Pedi ao presidente a conta do que se tem despendido com tal obra 129. Voltando ao desterro, as freiras quiseram beijar-me a mão por um postigo da grade do coro, e aí vi uma prima da Barral, que é a mais expressiva fisionomia que vi até agora na Bahia 130, sendo muito simpática a da nora de Paraguaçu. Casada com o Egas 131. São 23 freiras. A imperatriz disse-me que uma delas assistiu às vésperas de capas de asperges, e incensou. Cada cela tem 2 camas e um canapé, sendo espaçosas e comendo aí cada freira depois de todas rezarem no refeitório. Grande negralhada e num pátio uma ema. O vestuário das freiras descobre-lhes parte do peito e das costas, e tem na cabeça uma espécie de carapuça preta ou branca conforme professas ou noviças 132. Às 5:20 fui ao passeio público 133 que estava topetado-se de gente e é agradável passeio, tendo poucas árvores e plantas em geral, relativamente ao espaço. Há apenas 2 serventes e um administrador, que cuidam do passeio e moram nele. O doutor Souto 134 parece zeloso, mas parece que quer gastar mais do que a natureza do dispêndio permite, devendo-se por ora apenas conservar o que existe e plantar árvores, tendo as ruas limpas e batidas. Daí fui ao forte de S. Pedro 135 ver a partida do 2º de fuzileiros. Os alojamentos de baixo são úmidos. A comida é boa, a escrituração parece bem feita, mas o calçado, ainda que melhor em geral do que o que vi na arrecadação do corpo fixo, não é bom, e o pano das calças impróprio, sendo os caputos de fazenda muito pouco densa. Os esgotos, quando venta sul, deitam muito mau cheiro perto dos respiradouros. Uma ala do quartel está em obras há muito tempo, e a cozinha pouco longe dos alojamentos e devendo a comida vir sub de UV. Página 12 marca o título nível 212. Querem alojar aí a Guarda Nacional, mas não ficaria bem senão nos alojamentos do andar superior. A ponte do forte está toda arrumada. Um só cabide para as armas no alojamento, contendo cada um destes 2 companhias. Também há falta de cabides para as armas nos outros quartéis que eu vi. O obelisco do passeio público sobre uma sapata de escadaria tem a seguinte inscrição do lado da terra ou do passeio. Joane Princreg PFPP Primum Apulso 11 Cal Februar. AD 1808. Bahia e Senatus. Monumentum possuit. 1815. Tenho visto muitas mulheres de óculos corados. Aparece muita gente de cor e há moleques quase como foguetes. Houve pirajá enquanto estava na casa de correção. Tenho ido estes 2 dias ver o Pedreira 136 que está, desde trás antes de ontem, de pé torcido por ter sido obrigado de manhã saltar do cavalo, que o atira quase ao chão. A urna dos restos de Labato tem uma coroa de louros e um mocho com 2 índios ao lado, sustentando uma coroa também de louros, tudo de mármore, com o seguinte epitáfio: restos mortais do general Labato, comandante do exército, pacificador, falecido em 6 de setembro de 1849 com 74 anos de idade. 10 de outubro de 1859 igual antes das 7 fui visitar o hospital militar. Convém mudá-lo, quanto antes. Talvez para os bentos e franciscanos abexiguentos e morreram 2. A comida é a melhor, depois da do corpo fixo. Os lençóis cobriam mal os doentes. Há um mês que se espera do arsenal de guerra uma perna de pau. O de Rocha, parece, há um mês que se espera do arsenal de guerra uma perna de pau. O diretor, Major Nicolau Carneiro da Rocha, parece muito zeloso. Existem 2 planos para o novo edifício no mesmo local, feitos pelo engenheiro Manuel da Silva Pereira. O boticário 137. Queixasse de estar sozinho no serviço de remédios, e além disto tem licença para frequentar o curso médico. Às 8:30 estava na escola de medicina. Clínica externa o Dr. Antunes 138 pareceu-me medíocre, e não fez preleção. Apesar de ter um caso curioso, segundo ele mesmo disse.
Farmácia Antônio José Osório 139, não é mal, porém algumas proposições não me pareceram exatas. Não falando. Conforme o estudo da ciência da pectina, quando tratou dos sucos dos frutos e plantas. Operações Alencastre 140, medíocre, tratou dos processos de invaginação dos intestinos. Levando a lição quase toda escrita. Clínica interna Antônio Policarpo Cabral, tem o movimento das pernas quase que perdido, mas excelente cabeça e simpática fisionomia 141. O sextanista Joaquim Andrade Muniz Barreto 142 foi o estudante que me pareceu ter respondido melhor. A cabeceira do seu doente. Não houve preleção e não apareceu, como devera, o opositor, Antônio Álvares da Silva. 143. Anatomia geral e patologia Elias José Pedrosa 144, atrofia e hipertrofia, dizendo que a magreza é uma espécie de atrofia. Da lição pelo compêndio, foi o verdadeiramente mal que ouvi. Patologia externa Aranha Dantas 145, falou-me com a clareza e propriedade de termos, quanto pude julgar, de quem sabia sobre luxações, foi o melhor que ouvi. Fisiologia Justiniano da Silva Gomes 146, menos que medíocre, pensa como Raspail, que citou, que a albumina e fibrina são a mesma substância, no estado líquido ou de solidificação. Higiene Domingos Rodrigues Seixas 147, tratou no fim do ano de generalidades dos diversos modificadores gerais do organismo, e com muita, talvez demasiada verbosidade, não tropeçando uma só vez, como quem trazia o discurso estudado. Desde que disse que o Ganges se lançava no Golfo Pérsico, tratei de ir a outra aula. Botânica Manuel Maurício Rebouças 148, difuso e verboso. Tratou dos crustáceos que classifica com pouca clareza, dizendo que as pérolas eram ovos da feminina, que o macho cobria de uma certa secreção, julgando que se referirá ao licor prolífico. Patologia interna Alexandre José de Queiroz 149, não me desagradou tanto da matéria. Química mineral Francisco Rodrigues da Silva 150, moço de muito talento e bela exposição. Espraiam-se em generalidade e como, perguntando-lhe se era aquela a matéria da lição, caracteres distintos dos reinos inorgânicos e orgânicos, deixei-o a continuar até acabarem as horas das aulas a 1 hora. Página 13 marco título nível 213. Fui depois correr o estabelecimento para examinar o mais, e achei que a sala dos atos é melhor que a do Rio. Pedindo-me o Antunes o meu retrato para colocá-lo aí 151. O gabinete de física muito falho, não tendo senão a pilha de Bunsen, e faltando o aparelho para demonstrar as leis de Ampère e os principais instrumentos de ótica, que aliás pouco dão, por vir para o fim do compêndio. De Peletan. Tem uma bela máquina de Etude, com relógio. O de química é miserável pelo local, e o que nele se acha. Antes não, o de química é miserável pelo local, e o que nele se acha. Está em obras, mas assim mesmo creio que antes não estaria tão bem arranjado e limpo como o de física. O anatômico, todo preparado pelo Abbott 152 e discípulos, é digno de ver-se. Há esqueletos de variados animais, e até de um camelo, que morreu aqui, e de anta, sobressaindo, pelo bem preparado, uma árvore de esqueletos de beija-flores. O esqueleto do tucano parece mostrar que a cabeça e bico reunidos pesam mais que o resto do corpo. Um crânio do esqueleto do tucano parece mostrar que a cabeça e bico reunidos pesam mais que o resto do corpo. Um crânio do vigário da Conceição da Praia, Manuel Dendebu 153, que prestou serviços à Independência, o qual é notável pelo intervalo entre duas falhas dos ossos crânios, causando duas notáveis protuberâncias supraorbitais, que Dr. Abbott atribui a ter ele morrido envenenado. O queixo inferior adianta-se tanto, que o Dr. Abbott disse que o cônego nunca lhe poderá morder o dedo com os incisivos 154. A biblioteca ainda não está arranjada para a busca, apesar de haver catálogo por matérias, e desde 1854 que não recebe novas publicações. Disseram-me que havia uma casa perto, que conviria a anexar à escola militar estivera primeiramente no atual edifício, que é próprio nacional, do da Misericórdia, que se comunica com o da escola. Há uma sala em que estão os retratos de todos os lentes falecidos 155. Depois do jantar fui à Igreja da Ajuda 156, onde pregou o Padre Vieira, e que dizem construída no local da povoação de Tomé de Souza. Tem uma imagem do Senhor dos Passos muito venerada. É pequena, mas como as outras, com mais ou menos painéis dourados e pintados. Daí tornei para o convento de S. Francisco 157, que tem uma igreja magnífica, no gosto de S. Bento, do Rio de Janeiro. Porém maior, com 2 capelas fundas e 4 alters de cada lado sob uma espécie de galeria, tudo carregado de ouro e com painéis pintados. O coro tem assentos de jacarandá ricamente entalhado por um frade Luís de Jesus, sendo o outro que dera o plano para o convento, cuja primeira construção é de 1587 e a segunda de 1686, sendo a igreja edificada em 1708, dando ao rei de Claustro 1708, dando ao rei de João vê todo o azulejo que forra a parte interior das paredes da igreja e do Claustro 158. A biblioteca é de forma hexagonal de 4 lados grandes e 2 pequenos e conservam mais um manuscrito do orbe seráfico de Jaboatão, e outros em 5 volumes dos sermões do mesmo frade, que é tradição terem sido escritos por ele. Frei Raimundo Nonato 159 disse-me que examinava esta questão. Informei-me dele como ia o irmão, Frei José do Espírito Santo.
160, e respondeu-me que cada vez pior do juízo. A biblioteca é de 1731 e aí vi, sobre um canapé, uma caixa chata, de papelão, de modas. Fui depois à igreja da Ordem Terceira de S. Francisco que também é rica, e com uma bela sala da Ordem com nichos. Contendo as imagens que saem aqui na procissão de cinzas, em maior número que no Rio de Janeiro. 161 Frei Itaparica 162. Também frade distinto por sua instrução e pregador imperial SIC. Depois das 8 fui ao Teatro Dramático de S. Pedro de Alcântara 163. É maior que o do ginásio 164. Mas com a mesma forma e 3 ou 4 camarotes, representaram a probidade, forte maçada. Depois do espetáculo ainda despachei com o ministro 165 e escrevi parte deste diário até depois das 3 da madrugada. Já vi o Fernandes Cunha, mas creio que o Landulfo ainda se não apresentou. 11 de outubro de 1859 igual acordei às 6:30, li, almocei. Às 8 estava na escola de medicina assistindo, até às 9, a lição de Jonatas Abbott que me pareceu falar muito bem sobre a aorta e suas principais ramificações, sobre o cadáver de uma parda, que já fedia, incomodando-me um pouco o espetáculo, a que assistia pela primeira vez. Comparei então o busto SIC com o cadáver de Alzouche que tinha perto de mim e admirei a perfeição da arte. No gabinete anatômico há outras peças principalmente para a cadeira de obstetrícia, da mesma natureza. Medicina Legal Salustiano Ferreira Souto 166, sobre as diversas teorias relativas ao modo de operar dos tóxicos. Fala bem e expendeu bastantes ideias durante certo tempo, depois repetiu-se dando quase que importância demasiada à força vital nos efeitos dos tóxicos. Página 14 marco título nível 214. Química Orgânica Antônio de Cerqueira Porto 167, primo de Pedreira, dissertou sobre a ureia, mas sem experiência. Fala sofrivelmente, mas de modo enfadonho e mostra conhecimentos. Patologia Geral José de Góes. Siqueira 168. É fraco, mas parece aplicado, e sua exposição é clara, falando todavia baixo, dissertou sobre o prognóstico. Largou a aula antes da hora porque os estudantes desejavam acompanhar-me, conforme me respondeu. Partos Matias Moreira de Sampaio 169, falou com clareza e facilidade sobre a metrite, porém, julgou-a medíocre. Matéria médica Joaquim Antônio de Souza Velho 170, menos que medíocre, deu Sabatina, a que me disse estava procedendo, não aparecendo senão depois da hora, mas antes do quarto de hora. Física Vicente Ferreira de Magalhães 171, espírito atilado e de ilustração, tendo estudado em Coimbra os 3 anos. Matemáticos. Expendeu uma teoria engenhosa atribuindo os fenômenos da eletricidade, calórico, etc. A combinação da matéria inerte com a luz, que segundo ele, não é senão um elemento de força sobre o qual devem dirigir-se as vistas dos físicos. Custa-lhe a compreender ondas no éter que se reputa fluido, cujo estado depende do calórico, que aliás dizem os físicos proceder do éter em movimento. Citou o Gênesis segundo o qual Deus animou a matéria que formava o caos e criou a luz antes do sol, não podendo ser a luz senão um elemento de força, porque a ser a luz também matéria, criaria Deus 2 vezes a matéria, o que seria difícil de compreender, visto sua onisciência e onipotência. Enfim, agradou-me pelo seu talento. Mas eu sempre lhe disse que era bom provar por experiências as leis da eletricidade, sobre que visava a lição, que julgava um pouco ter sido para mim e não para estudantes do primeiro ano. Perguntando-lhe o que era então o elemento de força, se não era matéria nem espírito, respondeu que não era matéria nem também espírito, e que a minha reflexão de ver-se ele obrigado a formar uma hipótese para fugir de outras, retorquiu que era melhor adotar uma só explicação para todos os fenômenos dos corpos imponderáveis, ao que repliquei que a simplicidade levada até certo ponto só pertence a Deus. Não houve lição de farmácia prática por causa da sala estar em obras. Passei para o Hospital da Misericórdia 172 que é miserável sobretudo às enxovias dos doidos. Parecendo que a Irmandade pretende continuar a obra começada do novo hospital em Nazaré, mandando, entretanto, os expostos para uma roça, como chamam aqui a chácara do Rio. A casa dos expostos é a Canhada 173. O recolhimento é sofrível e tem 136 recolhidos. Tem um mirante, de onde se goza de belíssima vista, mas a sua colocação no meio da cidade é inconveniente. Vi o retrato do célebre João de Matinhos, advogado, cujo testamento, em que doou o recolhimento, existe autógrafo num livro dentro de uma caixa, que abriram para eu examiná-lo. Deixou, segundo ouvi, a casa, que é agora do Major Nicolau Carneiro da Rocha 174, a Misericórdia, com a condição de transferi-la à Inquisição se aqui se estabelecesse. O retrato tem a seguinte legenda: Vera efígie do capitão João de Matos de Aguiar, cavaleiro, professo da Ordem de Cristo. Provedor que foi desta santa casa e fundador de... Há também outros provedor que foi desta santa casa e fundador deste recolhimento, falecido em 1700. Há também outros retratos, entre os quais notarei o de um homem que veio de Minas a pé até a Bahia, tirando esmolas, que deu ao recolhimento, com esta legenda: Vera efígie do capitão Francisco Fernandes da Ilha 175, cavaleiro, professo da Ordem de Santiago, natural da Ilha da Madeira, o qual fez muitos bens a esta santa casa e a toda esta cidade. Faleceu em 24 de fevereiro do ano de 1664, e o de Teodósio Gonçalves, que tendo doado grande soma ao recolhimento e hesitando a administração em aceitar a doação, por não ter o doador o juízo muito no seu lugar, a mulher deste assinará também a doação, o que indica as duas figuras de homem e de mulher, pegando aquele num papel e esta numa pena, do quadro 176.
A igreja do recolhimento não é feia, mas pequena, e também com o teto apainelado com figuras pintadas. Na igreja da misericórdia há uma cadeira onde dizem que se assentava o padre Vieira, de que vi esta tarde um retrato a óleo, que conserva o major Nicolau Carneiro da Rocha, que se diz descender de um irmão do padre Vieira. Vi, num corredor do recolhimento, um preto de estatura notável, dos que admiravam Alrosas, quando, por aqui, passou. Parece que não há muitos porque só hoje é que esse me causou estranheza pela estatura. Não? A botica no hospital. Depois de falar com o arcebispo, que se mostra disposto a conseguir, de um dos conventos de frades que por lá vi, o hospital militar, fui, depois das 7, à biblioteca 177 junto à Sé Nova ou Colégio de Jesus. Compõe-se de uma saleta e de um salão grande com teto apainelado e pintado 178. A 16.000 volumes. Em Almariusic. De grade de arame e com uma varanda por todos os do salão fica meia altura, para a qual se sobe por boas escadas. Tudo de madeira envernizada. Quase nenhuma frequência tem havido de noite, desde que em abril se abre a biblioteca das 6 da tarde até 9h10. O catálogo está impresso 179 e é pena que a consignação não permite enriquecê-lo. Vi boas obras de página 15 marco título nível 215. Jurisprudência, mas as mais procuradas são as de medicina, mormente a de Balgay por causa das estampas 180. A seus livros desencaminhados e estampas tiradas. Que leem com livros desencaminhados e estampas tiradas. A iluminação é pouco clara, e faltam estantes para os que leem com os pertences anexos para tomarem notas. O Gaspar Lisboa 181 já se lembrou disto, mas o encarregado da obra não compreendeu. Lá está o retrato de Cairu, sendo justo colocar aí os de outros baianos, principalmente que se tiverem distinguido pelas letras. Escrevi num álbum, Inducti Descanteiment Municiperiti. S. Salvador da Bahia de Todos os Santos, 11 de outubro de 1859, com o meu nome. Há 2 horas, são quase 10, houve uma procissão de não poucos achotes, porém muito povo e vivas. Sem foguetes. Vou escrever para o Rio e dormir, que preciso. Ontem, quando voltei do teatro, achei uma mulher desgrenhada e meio dobrada como que desejando esconder-se que queria por força falar-me sem ninguém presente, e dizendo que não podia sair senão de noite, por fim sempre disse ao Melo 182 que vinha pedir pelo marido que está preso, mas creio que foi meio de não tornar-se mais suspeita. Não apareceu. Mas, porém é natural que se descubra o mistério antes de eu sair da província. Choveu. 12 de outubro de 1859 igual acordei às 6h30. Escrevi para a Europa. Saí de casa depois das 11h30 a pé, e largamos pouco antes do meio-dia 183. Ontem de noite o doutor João Batista dos Anjos 184, além do que já indiquei, falou-me da necessidade de um horto botânico que não se estabeleceu no sítio dos Barris perto do dique, lugar apropriado, porque o terreno importaria em 8 contos. Falou-me com vantagem do substituto Faria 185, e não me pareceu concordar com o Abreu 186 a respeito do Bonfim. 187, julga desfavoravelmente o opositor Alves dos Santos 188. Passamos entre Terra e o Baixio de Street. Antônio. Não tenho. Passamos entre Terra e o Baixio de Street. Antônio. 6-10. Não tenho enjoado, apesar de jogar bastante, contudo conservo-me quase sempre deitado, avista-se mal a torre de Garcia de Ávila 189, na fazenda de onde partiu o batalhão de agregados do Santinho no tempo da Independência, tem um pequeno porto para 2 embarcações. O Amazonas vem andando só 6 milhas por causa do mau carvão que recebeu, e talvez o deixemos amanhã. Para entrar no S. Francisco. O vapor mercante Gonçalves Martins 190 acompanha-nos. Da Bahia à Foz do S. Francisco são 210 milhas, e andando os 7 milhas estaremos lá amanhã perto das 6 da tarde. O Melo 191 disse-me que o cadáver que serviu na lição do Jonatas Abbott já o tinha visto na véspera. No outro lugar. Não choveu até minha saída da Bahia. O Melo não achou os instrumentos para as observações meteorológicas 192. 13 de outubro de 1859 igual dormi bem e com tanto sono que nem tirei os botes. Acordei às 5h40. 6h07, em frente à vila de Caribé, segundo calcula o Marques, não se vê terra. Tem-me valido o canapé da Baiuca, todos, menos o Jacobina 193, em Joarão e o Feijó 194 com os balanços caiu 2 vezes do canapé do camarote. Dizem que tem jogado mais o APA, e não admira, pois está mais leve. Lavam a tolda de vassoura às 6h35. Diz o Marques que veremos terra às 3 da tarde, desviando-se dela por causa da enseada de Vazabarris em que as águas correm para a terra. 8 horas vamos andando a 9 milhas, deixando o Amazonas, e o Marques pretende andar 10. 12h30 entregam-me o ponto, letra observação 11º 14 largo. Pelo S. Francisco, 12h30 entregam-me o ponto, letra observação 11º 14 largo. Pelo cronômetro 36º 30, estamos a 50 milhas do S. Francisco, indo. Agora com toda a força, as correntes atrasam-nos. 1/3. Avista-se somente ao longe o Gonçalves Martins, andamos 9 milhas, dizem-me que se avista longe. Aponta o antes as montanhas do lado de S. Francisco. 13h21 avistam-se vapers pela proa a 10 milhas. 4h40 195. Agora é que se avistam vapers por detrás de uma ponta de areia da barra do S. Francisco. Página 16 marco título nível 2 16.